Eu tive um AVC hemorrágico pós-parto, 9 dias após o nascimento da minha filha. Por estar, em processo de recuperação do parto, eu achei que eu pudesse estar sentindo uma falta de ar muito grande naquele dia devido à utilização de uma faixa, aquela cinta, na verdade, compressiva que é utilizada pós-cesariana. E retirei aquela faixa, aquela cinta, achando que poderia ter conforto. Não aconteceu isso. Então, meus sintomas naquele dia eram muita falta de ar, inicialmente, e a posterior uma dor de cabeça horrorosa, muito desconfortante, que acabou tendo aí então um rompimento de vasos que acabaram fazendo essa hemorragia acontecer dos dois lados do crânio. Então, eu estava voltando da academia, logo após eu comi castanha, que me levou a ter uma insuficiência respiratória, que depois eu tive uma convulsão no hospital. Depois eu fiquei em coma 10 dias. Nos 10 primeiros dias, o importante foi me manter vivo. Logo após eles pegaram e descobriram o AVC. Tive um AVC isquêmico aos meus 20 anos no ano de 2022. E anteriormente ao AVC, eu trabalhava como auxiliar de produção. E eu tive alguns sintomas de que o AVC ia acontecer alguns dias antes, como dores de cabeça, anormais, E eu falava, não, eu vou dormir. Eu vi algumas manchas na visão e eu não procurei médico nem nada. Então eu ia dormir como forma de vai passar. E então eu comecei a ter essas dores de cabeça, desequilíbrio, comecei a tropeçar muito. E um dia, voltando do trabalho, eu fui tomar banho e caí de forma brusca no chão. Já me perdendo os movimentos todos do lado esquerdo, que foi o lado acometido. Então eu tive o AVC do lado direito do corpo, porque nós somos em X. E então eu tive o AVC do lado direito do cérebro, acometendo o meu lado esquerdo, onde eu perdi o movimento todinho do lado esquerdo. Pessoas que já sofreram infartos ou AVCs vivem com o risco de recorrência, o que torna essencial a adoção de hábitos saudáveis. A ciência e a medicina moderna nos oferecem orientações claras sobre como evitar essas doenças, controlar a pressão arterial, os níveis de colesterol e o açúcar no sangue, além de manter uma alimentação rica em nutrientes e pobre em gorduras saturadas. A saúde da boca e do coração estão mais conectadas do que a gente imagina. Quando temos problemas bucais como gengivite ou periodontite, as bactérias da boca elas podem viajar pelo nosso corpo, causando inflamações nas artérias e contribuindo para o entupimento, o que pode resultar em infartos. Um estudo publicado no Jornal de Periodontologia em 2019 analisou mais de 50 mil pessoas e descobriu que quem tem periodontite grave tem até 49% de chance de ter um infarto e 25% mais chance de ter um AVC, que é um derrame. Manter uma boa higiene bucal, como escovar os dentes, usar fio dental e ir ao dentista regularmente, não é só uma questão de estética. E se você tem diabetes, os cuidados têm que ser redobrados. Em resumo, como que tem sido a alimentação do brasileiro? Nós estamos cada vez mais consumindo os alimentos ultraprocessados, que falamos agora, então muito rico em gordura, açúcar, sódio e aditivos alimentares, ou seja, hiperpalatáveis, que fazem com que cada vez mais a nossa papila gustativa busque por esses alimentos que têm um sabor muito acentuado, e consumamos assim menos os alimentos naturais, então como frutas, verduras, legumes, cereais integrais. A Organização Mundial da Saúde mostrou também um consumo além do recomendado de proteínas de origem animal, carne, frango, leites e derivados. E com isso a gente entende e vê pelos dados
um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Com relação ao AVC, a gente ainda tem um grande desafio em relação à conscientização da população de que o AVC tem tratamento e que esse tratamento é um dos melhores hoje que a gente tem disponível na medicina, mas que ele é intimamente relacionado ao tempo, tá? Então, assim, muitas vezes a gente tem pacientes que chegam muito tarde para a gente no hospital, porque começa a ter sintomas de AVC, acha que é algum mal-estar inespecífico e não vai para o hospital. E quando ele chega lá, infelizmente, a gente já não tem mais o que fazer. Então, hoje a gente enfrenta um grande desafio de conscientização. Acho que isso é o mais importante, a gente tem que conscientizar as pessoas em relação aos sintomas de AVC, para que isso possa ser o mais precocemente reconhecido e o paciente chegar mais rápido até nós para que esse tratamento possa ser instituído. A gente teve uma grande revolução no tratamento do AVC nos últimos anos. Os casos mais graves de AVC que antes não tinha tratamento, que a gente não tinha o que fazer, hoje a gente consegue tratar com muita assertividade, com excelentes resultados, realmente mudando o curso da doença, pacientes que antes ou iriam a óbito ou teriam sequelas graves. Hoje, se adequadamente tratado, eles podem ficar com sequelas mínimas ou até mesmo normal. A gente teve também uma grande evolução no tratamento dos aneurismas cerebrais, que hoje a gente consegue tratar quase todos os casos com cirurgia minimamente invasiva por cateterismo, sem necessidade de abrir a cabeça. Então, a gente teve uma grande evolução nas doenças vasculares cerebrais na questão do tratamento. Como cardiologista, a gente se depara no dia a dia com as duas doenças que têm maior mortalidade no planeta, né? A doença cardiovascular e a doença cerebrovascular. O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é popularmente conhecido como derrame, que tem suas diversas formas. O maior desafio para acompanhar esse tipo de paciente é a conscientização, visto que essas duas entidades, esses dois grupos de doenças, têm múltiplos fatores de risco. São eles: idade, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, consumo de droga, história familiar, alterações adquiridas e hereditárias, né? E aí, quando a gente está falando de fatores de risco, não necessariamente a pessoa precisa ter um desses para evoluir com um desses quadros. A presença do fator de risco aumenta a chance da doença acontecer, mas não necessariamente a ausência do fator de risco afasta. Então, a conscientização é a maior dificuldade para acompanhamento, não só dessa, mas como qualquer doença de grande incidência no mundo. Estudo recente agora, do ano passado, de 2023, um bom estudo, ele é feito por meta-análise, então ele traz para a gente mais segurança para analisar os dados. Ele mostrou uma comparação de uma alimentação vegetariana versus uma alimentação onívora, que é essa que a maioria da população tem, onde consome carnes, leites e derivados. E ele mostrou que a população que tem essa alimentação mais vegetariana, ou seja, a base dela é verduras, legumes, grãos integrais, cereais integrais, não aquela alimentação vegetariana onde a gente vai no restaurante e pede uma massa em vez de comer uma carne, mas essa alimentação mais natural, mais plant-based, que nós chamamos. E ele mostrou que essa alimentação tem uma associação direta com a redução dos níveis de colesterol, triglicérides, LDL e uma melhora da composição corporal, ou seja, menos prevalência de sobrepeso. Isso tudo vem mostrando o quanto que nós precisamos nos preocupar com a alimentação e trazer mais comida de verdade e menos comida industrializada. E para que essa conta feche, a gente consiga fazer de uma forma saudável, prazerosa e que se sustente, é importante sempre procurar orientação de profissionais da saúde. Vamos falar um pouco hoje sobre a relação entre saúde mental e duas doenças muito sérias, muito graves, que acometem a humanidade aí há séculos. São o infarto do coração, o infarto do miocárdio e o AVC, o acidente vascular cerebral, ou encefálico, mais conhecido como derrame. Essas duas doenças elas são muito importantes porque elas são a maior causa de mortalidade no mundo. Elas causam milhares de mortes, milhões de mortes, na verdade, ao redor do mundo durante todos os anos, e quando não causam a morte, elas acabam trazendo muitas sequelas para essas pessoas e causando muito transtorno, muita dor para as famílias. Doenças como derrame e infarto já são conhecidas de longa data, são pesquisadas há muito tempo, e nós já conhecemos muitos fatores de risco.
Por outro lado, o comportamento inadequado pode agravar os riscos. O sedentarismo, o uso excessivo de álcool, o tabagismo e o estresse contínuo aumentam drasticamente as chances de novos eventos cardíacos e cerebrais. Mudar esses comportamentos e buscar suporte médico e psicológico são fundamentais para prevenir novas ocorrências. A mudança drástica na alimentação ao longo do tempo também trouxe consequências para a saúde. Doenças como obesidade, diabetes, pressão alta cresceram muito, e o que nem sempre a gente lembra é que nossa alimentação também afeta a nossa mente. Estudos mostram que uma dieta rica em ultraprocessado está ligada ao aumento de problemas como ansiedade e depressão. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina de Harvard em 2020 apontou que pessoas que seguem uma dieta rica em frutas, vegetais e gorduras boas, como a do azeite, dos peixes também, têm menor risco de desenvolver transtornos mentais. E tem mais, quanto mais esses transtornos mentais estão fora do controle, eles podem contribuir para o desenvolvimento de doenças graves, como infarto, como derrames, que são os AVCs. Isso acontece porque o estresse mental constante libera hormônios que aumenta a pressão arterial, vai inflamando as artérias e facilita todo o surgimento dessas doenças. O nosso cérebro ele consome 20% da nossa energia. Vamos pensar que o cérebro ele vai ocupar praticamente 2% do peso do nosso corpo e ele precisa de 20% de toda a energia que a gente ingere. Isso significa que a alimentação rica em nutrientes é essencial para manter a saúde mental e o bom funcionamento cerebral. Um estudo feito pela Associação Americana do Coração, publicado em 2021, mostrou que o risco de AVC, que é o derrame, em pessoas com alto nível de estresse e ansiedade é até 50% maior. Ou seja, alimentação e mente andam lado a lado e cuidado que colocamos no nosso prato pode ajudar a prevenir tanto doenças físicas como doenças mentais. Nós temos também estudos recentes que mostram que uma alimentação com baixo valor nutricional, ou seja, muito rica em carboidratos refinados, açúcar, gordura, aquela alimentação típica onde a gente vai na padaria, come um montinho, em vez de fazer aquela refeição em família em casa, com uma associação direta a crianças que desenvolvem, durante a fase inicial da vida, TDAH, transtornos comportamentais, problemas de conduta. Isso tudo devido a mudanças que acontecem na epigenética durante a gestação. Por isso que é importante nós estarmos sempre preocupados com a oferta de nutrientes durante não só a fase adulta, mas desde a concepção dessa criança. Maior consumo de alimentos industrializados, consumo inadvertido de sal, uso de substâncias ilícitas. São principalmente esses os fatores que vêm aumentando progressivamente a incidência dessas doenças. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que a população está envelhecendo mais. Ao mesmo tempo que as doenças aumentam, a gente também tem aumentado a conscientização, aumentado os tratamentos, aumentando a possibilidade das pessoas viverem mais tempo. A expectativa de vida no Brasil há 50 anos atrás era em torno de 60 anos, 50 e poucos anos. Hoje a expectativa de vida supera os 80 anos. E com o aumento da expectativa de vida, ou seja, com o envelhecimento da população, a possibilidade de doenças crônicas aparecerem é maior. E aí, com isso, a gente tem que ficar mais atento, não só à prevenção, como aos tratamentos. Então, tratamentos farmacológicos. Hoje em dia existem medicações injetáveis que reduzem colesterol, medicações que chegam a praticamente abaixo de 30 o LDL, que é o colesterol chamado ruim, entre outros tratamentos. Existem cirurgias, por exemplo, como a ritmologista. O tratamento intensivo da fibrilação atrial, o tratamento mais focado da fibrilação atrial, a gente consegue prevenir o AVC com grande chance, controle das doenças metabólicas como um todo, pode contribuir para o tratamento dessas pessoas. Quanto mais perto ficamos de uma alimentação natural, parecida com o dos nossos ancestrais, menores são os riscos dessas doenças. Por exemplo, uma pesquisa feita e publicada pelo Lancet em 2021 destacou que dietas ricas em vegetais, oleaginosas e proteínas magras podem diminuir entre até 30% o risco de doenças cardíacas. O fumo e as outras drogas, as ilegais, melhor nem começar a usar, claro. Mas se você já começou, faça o possível e o impossível para você
tentar realmente parar. Agora, para fazer o tratamento relacionado ao uso de qualquer substância, além do apoio familiar, do apoio social, é preciso e é muito importante que as pessoas procurem ajuda, né? E essa ajuda, esse acompanhamento tem que ser especializado. Portanto, cuidar do coração e do cérebro envolve uma abordagem integrada, onde a ciência se alia à mudança de comportamento, permitindo-nos viver com mais saúde e qualidade. A conscientização sobre o papel da alimentação e dos hábitos diários pode salvar vidas e melhorar significativamente a saúde geral. O aumento na ocorrência de acidente vascular cerebral, ele tem várias causas, ele não é só consequência de a gente ter descoberto várias doenças que também estão envolvidas, mas também com a medida em que a população tem mais acesso aos sistemas de saúde, e esses cada vez mais se capacitam e conseguem reconhecer a ocorrência, por exemplo, do acidente vascular cerebral, percebe-se um aumento do número de diagnósticos que antes acabavam passando despercebidos, mesmo quando fatais. O que se percebe também, além disso, é que fatores como cigarro, mesmo o eletrônico, o famoso vape, uso de hormônios, uso de drogas e algumas doenças na área reumatológica, na área vascular, acabam aumentando a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, sejam do tipo isquêmico, seja do tipo hemorrágico. Essas patologias vêm sendo cada vez mais reconhecidas e o seu tratamento cada vez mais voltado no sentido de prevenir a ocorrência da doença cerebrovascular. Um grande exemplo disso é o diabetes, que sabidamente um fator de aumento de mortalidade. Hoje a gente entende que o maior risco do paciente que tem diabetes é exatamente sofrer um acidente vascular cerebral quando não compensado, já que o aumento da glicemia ao longo do tempo traz uma doença para os vasos, inclusive os do cérebro, e que acaba por levar a um maior risco da ocorrência de um acidente vascular cerebral. Diabetes, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, sobrepeso, alterações de colesterol, enfim, são clássicos, né? E quando a gente vem, com o passar do tempo, a evolução da ciência, a gente vai descobrindo cada vez mais detalhes, cada vez mais ligações. E com isso a gente cada vez mais percebe que não é simplesmente fumar, beber e pressão alta, né? Isso também, claro, talvez o mais importante. Mas existem outros fatores, como doença genética, alterações constitucionais, alterações que a pessoa nasce congênita, que a gente chama. A pessoa não tem problema nenhum, mas aquela alteração ali predispõe a chance maior de ter um evento cerebral, um evento cardíaco, enfim. Alterações dos hábitos do dia a dia, padrão de vida, do estresse, poluição. Atualmente um novo problema são esses cigarros eletrônicos, que a gente ainda vem tentando entender qual vai ser o impacto dele a médio e longo prazo. A gente precisa focar bastante na prevenção. Todo mundo passa por situações estressantes, mas o problema é quando esse estresse é constante, o chamado estresse crônico. Ele faz com que o corpo fique sempre em estado de alerta, liberando hormônios como cortisol. E o que isso tem a ver com o coração? Muita coisa ruim. Estudos como o publicado no Jornal da Associação Americana em 2020 mostra que o estresse crônico pode aumentar até 40% o risco de infarto. Isso porque o corpo fica sempre sob pressão, elevando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Com o tempo, isso pode levar ao entupimento das artérias e, claro, ao infarto. Pessoas que passam por estresse crônico têm muito mais chance de ter também infartos silenciosos, porque o corpo está sempre em modo de emergência e pode não dar os sinais típicos, né? Então, como que esses infartos silenciosos a gente pode identificar? O próprio nome já fala, são silenciosos, eles não têm sintomas clássicos, como a dor no peito. A pessoa pode nem perceber que teve um infarto e isso é muito perigoso, porque os danos ao coração vai acontecer mesmo assim, né? Então teve um estudo, né, publicado na Associação Americana do Coração que até 45% dos infartos são silenciosos,
o que significa que quase metade das pessoas não sabe que sofreu um ataque até fazer os exames ou ter um problema de saúde mais grave. Então é importante ficar de olho nos exames e manter sempre o estresse sob controle. O estilo de vida desempenha um papel crucial nas causas de AVCs e infartos. A maioria dos pacientes que sofreram essas doenças enfrentavam situações relacionadas à obesidade, estresse ou comportamentos prejudiciais como má alimentação ou estresse crônico. Esses fatores muitas vezes resultam em uma agressão constante ao corpo, aumentando o risco de complicações cardiovasculares. O impacto de hábitos diários, como a escolha dos alimentos e a forma de lidar com o estresse, é determinante para a saúde do coração e do cérebro. Então, o estresse, os fatores de risco, assim, os estressores da vida, a gente precisa fazer prevenção e tratamento de crianças a idosos. Isso é feito de várias formas. Buscando, por exemplo, uma alimentação mais saudável, todo mundo sabe, praticando exercícios físicos, fazendo algum tipo de meditação, procurando sempre realizar alguma atividade que te faz bem, aquela que você sempre gostou, sempre teve fazer, sempre teve prazer em realizar. Buscar ajuda de psicoterapeutas, de repente desde cedo, desde criança, para um trabalho preventivo, né? Fazer uma prevenção psicoterapêutica. Mas isso me leva a pensar, por que tantos jovens hoje em dia estão tendo AVC? Porque de forma precoce as pessoas estão sendo expostas a fatores de risco, como o sedentarismo, a hipertensão, diabetes, a obesidade, que é algo que vem sendo avassalador na nossa sociedade, né? Então, de alguma forma, eles estão sendo expostos aos fatores de risco e faz com que as pessoas tenham AVC mais precocemente. Então, quando eu tive o AVC, eu estava com sobrepeso, estava com 120 quilos e também isso eu acho que influenciou para o AVC. As pessoas andam muito estressadas com o trabalho, com casa, com tudo. Então eu acho que isso ajuda muito também. Olha só o clima que estamos vivendo. O clima está horrível e isso ajuda muito também. E eu acho que tudo isso influencia um pouco. Sobrepeso, alimentação, tudo. Eu vejo que a nossa geração é uma geração do imediatismo. Tudo parece estar muito atrasado. E, na verdade, a gente não precisava ter esse tipo de comportamento para viver, né? A gente precisava ter mais leveza. Essa observação é feita principalmente quando eu tive o AVC. Eu já estava com 33 anos, já tinha tido uma filha, né, que já estava com quase 10 anos, e mesmo assim eu percebi aquela cobrança em estar com um profissional atuante, mãe, dona de casa, e isso foi muito negativo. No próximo e último episódio desta série, explore os avanços mais recentes nas pesquisas sobre AVCs e infartos, além de descobrir como é possível alcançar uma melhor qualidade de vida após essas doenças. Não perca as orientações essenciais para viver de forma mais saudável e prevenir novos episódios.